Olá, alunos! Professora Elisa Faria, esse é o novo formato do canal do YouTube. Depois de uma pesquisa com vocês, nós vimos que é preferível trabalhar cada banca separada para você já ficar mais ligado no concurso dos seus sonhos. Então, nas quartas-feiras a gente vai conversar sobre questões da CESP, na quinta-feira sobre questões da Fundação Carlos Chagas e na sexta-feira vamos trabalhar questões diversas, Fundação Getúlio Vargas e outras. Inclusive a gente vai começar com a questão da VUNESP, tá bom? Qual é o formato novo? Todas aquelas séries que nós tínhamos, questões, teorias, dicas e mais as jurisprudências do STF e STJ, vão ficar num vídeo só. Então eu vou apresentar para você a questão do dia, daquela banca específica, daí a gente já puxa para a teoria necessária à compreensão da questão, o bizu de concurso e as decisões judiciais que podem interferir nas questões de prova, tá bom? A gente então começa essa quarta, hoje, com a nossa questão de CESP, atos administrativos. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, quarta-feira é dia de CESP e a gente vai conversar hoje sobre uma questão 2019 fresquinha que tratou da matéria de atos administrativos. Foi o concurso do Ministério Público do Estado do Piauí e a prova era para promotor de justiça substituto, ok? Vamos ver a questão aqui do meu lado, qual é o enunciado e como é que a gente soluciona essa questão. Então ela diz o seguinte: o chefe do Poder Executivo Estadual baixou resolução pela qual declarou ser de utilidade pública para fins de desapropriação determinado imóvel particular situado no território do respectivo ente federado. E aí vem o enunciado: nessa situação hipotética, o referido ato administrativo foi eivado de vício quanto, e aí a gente tem os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo: forma, finalidade, objeto, motivo e competência. Bom, a questão não fala para qual finalidade foi desapropriado o imóvel, então não tem como você analisar se a finalidade está adequada ou não. Portanto, você não pode marcar nessa questão de prova o vício de finalidade. Você também não sabe em qual situação, o porquê dessa desapropriação. A questão não indica no enunciado qual a causa dessa desapropriação. Logo, você também não poderá marcar nenhuma assertiva com relação ao motivo do ato administrativo. O objeto, o conteúdo do ato, que é uma desapropriação, a declaração de utilidade pública de um imóvel, também não tem como questionar, porque o governador, evidentemente, tem atribuição para a prática deste ato e este ato tem previsão legal. Então, não poderá questionar o agente competente, porque ele pode desapropriar, e nem a desapropriação propriamente, porque ele disse que é para fins de utilidade pública. Seria, por exemplo, incorreto o objeto se falasse que era uma desapropriação para reforma agrária ou outra que não fosse de competência do governador. Então, até aí tudo bem. Qual é, então, o único problema dessa questão? É que o governador se manifestou por meio de uma resolução. A resolução é a forma pela qual essa desapropriação foi externalizada. Nós sabemos, e a gente sempre brinca, inclusive aqui nas nossas aulas, que prefeito, governador, que presidente da República só se manifesta por decreto, só por decreto, nem por decreto. Então, o problema é a forma resolução que está equivocada, tá? Era o que tinha que ser marcado aí. Ô, prof, mas eu teria lido ali várias matérias, li conteúdo de Eli Lopes Meireles, da Maria Silvia Zanella de Pietro, estudei a doutrina do Zé dos Santos Carvalho Filho, e lá só vai descrevendo quais são os elementos de validade. Como é que eu teria que saber que era um decreto e não uma resolução?
Aí é que está. As questões de direito administrativo muitas vezes exigem uma vivência de administração, tá? Então, você teria que saber que o chefe do executivo apenas se manifesta por meio do decreto. E aí, você poderia, por exemplo, ter extraído essa informação da matéria Poderes Administrativos, também chamados Poderes da Administração, em que você tem o poder regulamentar, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder de polícia, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre essa teoria dos elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Alguém pratica o ato. Este alguém, quem pratica o ato? No caso lá, o chefe do Poder Executivo Estadual é o nosso sujeito do ato, ou também chamado agente competente, ou também chamado competência do ato administrativo. Fez o quê? Esse o quê te dá a resposta, fez o conteúdo do ato, que a gente também chama de objeto do ato administrativo, que é sempre o verbo na oração, é o núcleo de predicado. O governador desapropriou. Desapropriar, que portanto é a declaração de utilidade pública do imóvel, é o conteúdo do ato administrativo. No caso, a forma é como esse ato se externaliza. Ele foi publicado, ele era escrito, e no caso nós temos aqui a publicação de uma resolução, e a resolução não é a forma adequada para a externalização da vontade do nosso ali chefe do Poder Executivo Estadual. Quanto aos elementos motivo e finalidade, o motivo é sempre uma causa, é uma situação pretérita à prática do ato. Então, provavelmente, há uma necessidade de ampliar as vagas na rede pública de ensino e o governador vai desapropriar para construir uma escola pública, ou falta hospital numa determinada região e o governador vai construir o hospital. Então, sempre o motivo, também chamado fundamento do ato, corresponde à causa, às condições que autorizaram, permitiram ou até determinaram que a autoridade praticasse aquele ato administrativo. A finalidade, ela é sempre um interesse público a ser alcançado, então ela estará sempre no futuro, é a consequência que se pretende da prática de um ato administrativo, ok? Bom, quando a gente conversa sobre essa doutrina do ato administrativo, é comum que a gente tenha que também se deparar com a ideia de ato administrativo vinculado e ato administrativo discricionário. O que é que muda de um ato para o outro ou o que é que os distingue? Quando você pensa o ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, você sempre vai ver que quem pratica o ato, agente competente, vai vir definido na lei. A forma como esse ato será externalizado virá também prevista na lei e a finalidade de interesse público também vem sempre prevista na lei. O que a gente pode diferenciar é que no ato administrativo vinculado, o objeto e o motivo estarão previamente regrados na lei, previamente determinados, sem que haja qualquer margem de escolha para o administrador. Diferente do ato chamado discricionário, em que, quanto ao objeto e ao motivo, a lei permite ao administrador realizar uma escolha de oportunidade e conveniência, tá bom? Professora, esse motivo do ato administrativo, que vai então determinar ou permitir ou autorizar que a administração pratique um ato, ele sempre tem que vir descrito no ato administrativo, e aí a gente está se referindo então à motivação. É necessário que haja a explicitação do motivo, a justificativa do motivo em todos os atos administrativos? Não, nem em todos. E aí a gente vai guardar aí um bizu de concurso que é o seguinte: se o ato administrativo restringe direito, impõe obrigações, cria sanções,
limites, esse ato terá que ser motivado. Ao contrário, se esse ato está ampliando direito, concedendo direito, constituindo, não há a necessidade de motivação do ato. Prof, então, não tem nada a ver com o ato ser vinculado ou discricionário? Não, não tem nada a ver. Eu posso ter um ato vinculado que não depende de motivação e eu posso ter um ato vinculado que depende de motivação. Um exemplo, a Lei 8.112, no âmbito do Estatuto dos Servidores Federais, estabelece que o abandono de cargo é punido com a demissão. Então, uma vez que ocorra o motivo abandono de cargo, a única conduta da administração pública possível é demitir aquele servidor. Então, eu tenho o ato administrativo de demissão decorrendo da ocorrência, né, do abandono de cargo. Tem que demitir. Então, este é um ato vinculado e ele é necessariamente motivado porque ele está criando uma restrição ao direito do servidor. Ao contrário, se fosse promove o servidor, porque ele atingiu lá as condições da carreira, já não seria necessário realizar a motivação. E os atos discricionários, a mesma coisa. Quando, por exemplo, a administração pública exonera um servidor, veja, não é demitir, é exonerar um servidor ocupante de cargo de confiança, cargo comissionado, ela não precisa realizar a motivação, porque é de livre escolha do gestor. Mas se ela vai, por exemplo, desapropriar um imóvel, essa desapropriação não está tirando a propriedade do particular, não é uma forma de limitação à propriedade dele, então nesse caso esse ato tem que ser devidamente motivado, ok? Bom, ainda em relação então à matéria atos administrativos, pensando nos elementos de validade, competência, objeto, forma, motivo, finalidade e na distinção do ato administrativo vinculado e discricionário e ainda nessa ideia então de que os atos da administração devem ser motivados, ok? Você pode extrair da nossa jurisprudência pátria a informação de que quando um ato administrativo é motivado, a veracidade, a validade dessa motivação condiciona a validade do ato. Então, se eu digo assim, falta escola na rede pública de ensino e a autoridade competente vai desapropriar para construir uma escola. Construída a escola, eu olho, não faltava vaga na rede pública de ensino. Então, eu tenho uma desapropriação que será ilegal por um vício lá em relação ao motivo. Chama-se teoria dos motivos determinantes, a regra que diz que o motivo falso ou inexistente invalida esse ato administrativo, tá bom? Claro, gente, que supondo, né, a escola já tivesse construída, o judiciário não vai determinar demolir a escola, tá bem? Mas a gente pode ter ali algumas sanções, inclusive de responsabilidade para aquele gestor que fez uma obra pública desnecessária, tá bom? Bem, essa é a nossa questão então da semana, a nossa questão CESP. A gente vai prosseguir na quinta-feira com as questões da Fundação Carlos Chagas, na sexta-feira com as questões variadas, sempre buscando aquelas bancas que estão ali com o concurso já em iminência, tá bom? Um beijão para vocês e até o nosso próximo encontro.